co-criei a APLV do meu filho para poder ficar em casa, pertinho dele, cuidando dele do meu jeitinho. E meio louco tudo isso, né? A gente sempre quer co-criar coisas boas, coisas que vão trazer alegria, felicidade, dinheiro para nossa vida, mas às vezes a gente não se dá conta de que com os nossos pensamentos e com as nossas palavras a gente também está co-criando coisas não tão boas. E claro, mesmo as coisas não tão boas, os desafios, eles têm o seu propósito, eles vêm para melhorar a gente, para nos servir e para nos fazer pessoas diferentes. Então hoje eu quero contar como é que foi esse processo ali da alergia dele, né? Quando ele era bem bebezinho. Para quem não sabe, a APLV é a alergia à proteína do leite de vaca e eu não compreendo muito de forma técnica como que acontece esse processo inflamatório no corpo da gente, né? No corpinho dos bebês e tudo mais. Mas foi isso que ele teve, né? Foi um diagnóstico fechado, não tinha nem dúvida. Eu sou alérgica à proteína do leite e quando eu tava grávida eu pensava já sobre isso. Eu via, parece assim que chovia casos de bebê APLV pra mim, assim, no meu feed, nas redes, APLV, e eu lia sobre isso, até por eu ser alérgica, como eu comentei em outro vídeo, em um momento da minha vida que eu fiz uma dieta restritiva que não inseria leite e derivados na alimentação, eu vi uma melhora na minha pele, uma melhora na minha alergia. Comecei a pesquisar e conheci então a APLV, que é a alergia à proteína do leite de vaca. Então, quando eu engravidei, além de chover muita coisa sobre isso, que eu também já tinha conhecimento do que se tratava, eu ficava pensando sobre. Ficava assim, será que ele vai nascer com APLV? Será que ele vai ser APLV? Será que ele vai ter alergia igual eu? Eu ficava jogando isso pra fora, pro universo. E não pras pessoas, né? Mas na minha cabeça eu ficava martelando isso. Só que eu não fazia ideia dos sintomas dessa alergia nos bebês. Eu achava que ia se manifestar na pele dele, assim como na minha, né? Então, assim que ele nasceu, não tinha indício nenhum, ele nunca teve coceira, inflamação, feridinha, nada. Aí o que aconteceu foi que depois que ele nasceu e eu me vi ali num cenário de licença maternidade e daqui a pouco vou ter que voltar a trabalhar e não quero deixar ele com ninguém, quero ficar com meu filho, preciso dar um jeito nisso. E meu marido ali sem saber muito o que fazer, também não conseguia um salário alto o suficiente para sustentar a nossa família, as despesas da casa. Precisava sim de eu estar trabalhando, né? Que eu estivesse trabalhando. Então, e aí eu queria muito ficar em casa. E naquela angústia, naquele dilema, eu só falava, não sei o que vai acontecer, mas eu vou ficar em casa. Eu estava disposta a tudo para ficar em casa com ele. E esse tudo é tudo mesmo, porque eu não pensava nas melhores saídas, assim. Eu também não pensava nas piores, né? Eu não achava que seria num cenário de doença, por exemplo, como foi. Mas eu sabia que eu ia estar em casa com ele, ponto. Então eu comecei a empreender com velas também, já comecei a colocar em ação essa vontade que eu tinha já há muito tempo de fazer vela, de ter uma coisa pra mim, e aí foi um combustível, né? Se eu começar a empreender, eu posso trabalhar de casa, pertinho dele, e ter também uma renda extra ali pra estar auxiliando o meu marido enquanto ele ainda não consegue, né, dar esse suporte pra gente sozinho. E aí, nesse período ali, desde que ele nasceu até ele fazer 3 meses, eu comecei a observar umas coisas meio esquisitas acontecendo com ele. Tipo, umas manchinhas na pele, no rostinho só. E aí eu enviava foto pra pediatra, ela dizia que isso ali era normal, que era acne neonatal, que era só passar uma pomada que ia melhorar. Outra coisa que a gente também não entendia o que era um chiado respiratório que ele tinha. Ele tinha uma ronqueira, tipo uma ronqueira, um chiado, né?
E levava no pediatra, eu pedia pra ouvir o pulmão e o pulmão tava limpo, ele tava ótimo, pode ir pra casa. Outra coisa que ele tinha, ele se debatia muito na cama na hora de dormir. Então, eu não entendi o que era aquilo ali, parecia que ele tava sufocando. Ele fazia bem assim, ó. Juro pra vocês, ele fazia exatamente isso. Bebezinho, se debatia, se gemia e fazia, sabe? E eu não sabia o que era aquilo. Por fim, pra gente conseguir ficar em paz, ficava eu e meu marido ali olhando pra ele, e ele naquela coisa, parecia que tava afogando, era horrível. A gente pegava ele, colocava em pezinho e ele dormia em pé no nosso colo assim, né? A gente segurava ele em pezinho e ia revezando durante a madrugada e foi isso. Aí ele começou a acordar de 15 em 15 minutos, não conseguia dormir, chorava, e peito, brigava com o peito, mas queria mamar, aquela coisa toda. E comecei a desconfiar mais ainda pelo aspecto das fezes dele. Então, eu comecei a achar estranho, tá fazendo assim um cocô de uma coloração diferente, mais liguento, com muco e tal. E aí aquilo ali começou a me chamar a atenção, eu comecei a observar, tirava foto para mostrar para pediatra, enfim, investigação vai e vem, chegamos no diagnóstico de alergia à proteína do leite, com uma nutricionista, assim, que foi um anjo enviado por Deus nas nossas vidas, né, cocriei a doença, mas também cocriei a cura. E aí ela fez toda uma orientação, fez todo o acompanhamento, mas assim, o Gabriel ia fazer 4 meses, a minha licença maternidade ia acabar, eu teria mais 30 dias de férias. Mas ela disse a seguinte frase: ou tu fica em casa com ele, ou ele nunca vai melhorar. Enfim. E quando eu escutei aquilo, eu juro que lá no fundo foi assim, ó, sabe? Eu fiquei feliz com aquilo. Juro, assim, ó, meu filho tinha uma condição de saúde, era grave, eu comprei um monte de utensílio de cozinha novo, porque eu não podia usar os meus antigos, porque estavam todos contaminados e ele reagia a traços do leite. O negócio foi extremamente sério, eu tinha que cuidar para ninguém chegar perto dele com a mão suja, com risco de ter comido alguma coisa e cuspir sem querer e saliva no rostinho dele. Bonitinho o bebê, e acaba indo a saliva ali contaminando. Então, tipo assim, foi bem tenso. Mas eu juro, assim, ó, que pra mim foi a melhor coisa do mundo. Poxa, agora eu não custe o que custar, eu vou estar em casa com ele, porque ou eu fico ou ele não vai melhorar. E assim, o universo foi bom demais, preparou tudo isso, mesmo que custasse um pouco da saúde dele, né? Mas assim que eu tive que voltar a trabalhar, não é que eu tive que voltar a trabalhar, né? Quando acabou a licença, a minha disciplina na universidade tinha saído do currículo, eles tinham passado por uma reformulação, então os currículos novos não contavam mais com a minha disciplina de forma presencial, então eu passei a ministrar as minhas aulas de casa de forma remota, então aí já ganhei um emprego home office de graça, sem eu ter procurado, sem eu ter me esforçado, né? Mas só com a certeza de que eu ficaria em casa com ele de uma forma ou de outra. Claro, minha carga horária reduziu bastante, meu salário caiu pela metade, e as coisas foram acontecendo. Meu marido conseguiu um segundo emprego naquele ano, que foi de auxiliar uma advogada, como ele é bacharel em direito, né? Então ele tinha o CLT dele durante o dia e tinha outro emprego também na parte da noite que ele conseguia fazer de casa, também tá me dando esse suporte e tudo mais. Então, assim, as coisas foram se encaminhando, tudo foi dando certo, sem sombra de dúvida, tudo deu certo até aqui. Mesmo aos trancos e barrancos em alguns momentos, mesmo passando algumas dificuldades, se apertando em alguns períodos, mas tudo sempre deu muito certo. Mesmo que, como eu disse, isso tenha custado um pouco da saúde do meu filho. Então, o fato de eu ficar pensando muito se ele viria ou não com a PLV, na verdade eu nem ficava pensando, né, será que ele não vem? Eu ficava pensando, será que ele vem? Como é que eu vou saber, né? Será que ele vai vir com alergia? Será que ele vai puxar a mim e tal? E eu esperando que a pele dele fosse sim pipocar toda, né? E não foi isso que aconteceu. Até a reação na pele ele só teve aqui no rostinho, quando era muito recém-nascido, mas depois passou.
Não sei se a coisa se agravasse, ele teria manifestado alguma coisa na pele também, eu não sei como seria. Mas com 4 meses a gente conseguiu diagnosticar e começar o tratamento, né? Que consistia de fazer uma limpeza na minha dieta e tirar tudo que tinha de leite ali e outras coisas mais também, que poderiam confundir o intestino dele, né? Se era leite ou não. Mas enfim, né? Tudo isso para dizer o quanto as nossas palavras e o nosso pensamento têm poder. O quanto a gente se acha co-criador consciente, co-criador que manifesta quando a gente consegue uma promoção, quando a gente consegue um dinheiro inesperado, quando a gente consegue trocar o carro, quando a gente, sabe, consegue um emprego melhor, manifesta uma viagem, tudo isso é a gente co-criando, né? Com as nossas crenças, as nossas infinitas possibilidades, mas quando é coisa ruim, quando é uma coisa assim um pouco mais desafiadora, assustadora, porque além de ter sido grave, a gente gastou pra caramba nessa fase. A gente teve que pagar todo o tratamento dele, que não foi barato, é sério, assim, se eu for abrir tudo aqui, meu Deus, fora a comida que eu tinha que comprar pra mim, que sem leite era bem mais caro, eu abri mão de muitas coisas, porque eu não tinha condição de estar comprando tudo. Comprei utensílio, panela, tudo novo, pra poder garantir um material limpo que não fosse contaminar, sabe? Então, assim, toda uma adaptação, todo um transtorno. E claro que foi uma cocriação. Claro que foi. Ai, sim, Ana Paula, ele tem 50% de genética tua e 50% do teu marido. Pois é, e ele poderia ter não vindo com alergia, ele poderia ter vindo sem. Se ele tinha metade de chance para vir, tinha metade para não vir. E por que será que ele veio? Uma que era de tanto eu ficar pensando naquilo, e outra que era porque eu tinha que ter algum motivo palpável e ali cheio de razão para ficar em casa com ele. Quando saiu da boca da nutricionista, ou tu fica em casa com ele, cuidando exclusivamente, ou ele nunca vai melhorar. Porque se ele fosse para uma escola, outras crianças que tomavam mamadeira iam contaminar ele, o ambiente não ia estar higienizado a ponto de ser bom para ele. As próprias professoras às vezes não iam considerar a gravidade da situação, iam contaminar o meu filho. Não sei, muita coisa ia acontecer. Ele ia estar exposto a muita coisa, né? Eu não ia conseguir dar volta na alergia dele. Ele recebeu a cura já com quase 2 anos. Então, assim, demorou, eu achei que demorou, apesar de ele sempre reagir muito bem aos testes, mas eu esperava, com certeza, que a cura acontecesse antes. Mas, assim, tudo no seu tempo, tudo da forma que tem que ser, e com certeza isso veio me ensinar, assim, muita coisa mesmo, principalmente a reconhecer as nossas cocriações mais desafiadoras como nossas. Então fica aí a dica, o alerta para você que às vezes fica mandando pensamento de morte, de escassez, de acidente, de perda. Uma hora isso pode acontecer e aí você vai se perguntar em que momento você criou isso. Então deixa o meu recado, a minha experiência, para que você se conscientize muito mais dos seus pensamentos e das suas palavras. Se você gostou, não esquece de me dizer, de deixar o seu comentário aqui para mim, e a gente se vê nos próximos vídeos.